Fala, sexto ano, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai retomar um pouquinho do que a gente viu em sala e continuar com o nosso capítulo 4. A gente viu duas propriedades do som, a duração e a intensidade. A duração é o tempo que esse som vai ser levado para ser produzido. Então, ele pode ter uma curta duração ou uma longa duração. Por exemplo, a letra A, quando ela é apenas falada, A, ela tem uma curta duração. Ao contrário de quando a gente vai em um consultório médico, quando o médico pede para a gente abrir a boca, ele vai falar, fala A. Só que a gente vai ter uma longa duração, certo? Já a intensidade é a força com que esse som é produzido. Então, esse som ele pode ter uma intensidade forte ou uma intensidade fraca. Existe um sistema de medição para esse som que é chamado decibel e também um aparelho para a medição do som, o decibelímetro. Vocês podem baixar algum aplicativo de medidor de decibel no celular de vocês para fazer alguns testes em casa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a intensidade ideal para o ouvido do ser humano é de 80 decibéis. Mais do que isso, se a gente escuta um certo som, um certo ruído maior que 80 decibéis de uma forma constante, esse som ele pode prejudicar a nossa audição. Então existe aí no livro de vocês uma tabela que vai mostrar alguns tipos de som e a intensidade no qual esse som vai gerar. Já o timbre é o que seria a personalidade do som. É o que a gente diferencia um instrumento do outro, ou a voz de uma pessoa e a voz de outra. É o que vai dar a característica individual para cada um desses sons. Um artista que trabalha com diversos timbres sonoros é o Frederico Pessoa. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para que vocês vejam o trabalho do Frederico Pessoa e também vejam possibilidades diferentes com diversos tipos de materiais. Por exemplo, alguns materiais que vocês conseguem encontrar em casa. Na página 32, temos a segunda atividade, no qual o professor vai passar alguns sons e vocês vão escutar e tentar identificar qual tipo de som que é esse, qual tipo de instrumento que é esse que foi tocado. A altura é o que nos permite identificar se os sons são agudos ou graves. Um exemplo de som agudo é o som de um assovio. Agora, um exemplo de um som grave seria o som de um contrabaixo. Para entendermos melhor como funciona a questão da altura, é só a gente imaginar o som como se fosse uma onda. Essa onda ela pode ser mais rápida ou mais demorada. As ondas mais rápidas são os sons mais agudos e as ondas mais lentas, mais suaves, são os sons mais graves. Isso, num termo mais técnico, é o que chamamos de frequência. Já no que diz respeito às onomatopeias, elas são figuras de linguagem mais usadas nas histórias em quadrinhos, que são representações de um som de uma forma escrita. Por exemplo, o som de uma porta batendo, o som de um vidro quebrando, o som de um tiro, ou também um som de pancadaria. Esses sons, eles são representados de uma forma visual, porque não tem como colocar som em uma história em quadrinhos, a não ser pelo recurso da onomatopeia. Ouçam as músicas que são solicitadas no livro para uma melhor compreensão dessas propriedades do som. Eu vou deixar também na descrição do vídeo cada uma dessas músicas para que facilitem na hora do aprendizado de vocês. Por hoje é só.
Vejo vocês na próxima aula para podermos fazer a correção. Caso tenha ficado alguma dúvida, coloque nos comentários. E também, na próxima aula, faremos as correções de cada atividade. Obrigado!